Para a gente dar início. Você está bem, pastor? Bem, pastor, graças a Deus. Isso. Hoje é o nosso curso Querusso, né? O curso básico de teologia que nós estamos levando adiante. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, a nossa vida. A cabana lá em cima do monte, pastor, está pronta? Já podemos ir para lá? Estou com vontade de subir o monte. Ontem já fez o teste à chuva, né, pastor? Já deu uma chuvinha lá hoje? Ontem foi chuva de madrugada, já não tem chuva. Rapaz, eu nem vi a chuva de madrugada, sabe? Eu fui dormir, eram umas 3 e pouca da manhã e apaguei mesmo. Certo? Apaguei mesmo. Mas graças a Deus. Fiquei animado, pastor. Animado para subir e estar lá em cima. Qualquer dia desse eu acho que eu vou sozinho para lá, sabe? Eu vou de lá, só vou ligar de lá. Vou só ligar de lá. Pastor, eu estou aqui no monte. Você sabe que eu não sou... Será que o senhor ainda acerta lá expert. pastor? Rapaz, eu acho que o negócio é subir, né? A gente vai subindo, né? Vai subindo, quando chega lá em cima, ó, todo monte. Não, mas é porque a vareda lá é mais complicada um pouco. Não, mas aí eu tenho um guia aí, tal de pastor Edmar, eu arranco ele da rede aí e levo. Tá certo? Pois nós temos agora um minuto, né? Um minuto para nós iniciarmos aqui a nossa aula. E a Sandra Silva deu entrada agora. Bem-vinda, Sandra. Muito bem. Essa aula está sendo gravada hoje. Ela vai ficar no meu canal de YouTube também, tá certo? Para que, havendo qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, vocês possam lá fazer uma revisão, tá bom? Daquilo que nós vamos abordar hoje aqui no nosso curso básico. São 60 minutos, 50 minutos de aula, né? 10 minutos de introdução e de conclusão com participações e perguntas. Gostaria que vocês anotassem suas perguntas, né, ao longo do andamento do nosso estudo, tá certo? E eu gostaria também que vocês não deixassem de entregar seus trabalhos, né? Até agora, sabe quantos entregaram o trabalho? Ninguém. Então eu já estou aqui já preparando uma faca aqui para passar aí no pescoço do inimigo. De vocês não vou passar faca nenhuma, né? Eu vou passar a faca no pescoço do inimigo que anda atrapalhando, né? Mas falando sério, né? Olha o Anderson entrando aqui. Falando sério, eu estou devendo a vocês uma apostila, mas esse episódio do coronavírus aqui tomou um pouco da nossa dinâmica, né? A gente vai para um lado, vai para o outro, né? Porque eu estou tendo que fazer comida e estou fazer café da manhã, essas coisas todas com muita falha, né? E vou na rua, faço compras e aí quando tem dinheiro, né? Eu faço compras, volto e a pastora Anitta e o Lucas estão meio derrubados, né? O Anderson, paz querido. A pastora Anitta está um pouco assim derrubada, né? E o Lucas também estão assim meio amarelados com essa questão do coronavírus. E aí isso daí tem atrasado um pouco. Mas eu pretendo colocar tudo em dia, tudo em ordem, possivelmente de hoje para amanhã, se não aparecer algum fato novo, né? Que venha nos dominar a atenção. Nós queremos agradecer muito a todos a cooperação, tá? E também o interesse, mas precisam fazer os seus exercícios, fazer os seus deveres de casa, tá certo? Eu vou enviar para vocês aí algum material também, na busca de vocês fazerem esse trabalho com maior precisão, né? Para não ter assim tanto atraso. Porque nós já estamos encerrando o mês, né? Praticamente esta semana, praticamente a última semana do mês, né? E aí nessa semana do mês a gente já tem que passar para um outro módulo, né? Ou então manter o mesmo módulo, porém aí isso vai gerar mais uma correria lá no final. Então eu estou querendo evitar que a gente parta para correrias no final, né? E a gente faça os exercícios logo, porque existe um certo comodismo, né?
um certo comodismo de muitos de nós e achar que isso aqui é uma atividade da igreja, a gente pode levar de qualquer jeito, né? Mas vejam bem, isso daqui vai demandar formação, isso aqui vai demandar certificação, e eu devo salientar para os senhores que eu já estou preparando uma sala de aula no Google Room, né? Google Room, e aí você vai ter que entrar na sala de aula mesmo, né? Lá você entra, você vai ter frequência, eu vou ter que ensinar isso para você, é fácil, não é complicado não. Você vai entrar nessa sala de aula, você vai dar a sua frequência, você vai assistir os vídeos que eu vou colocar lá, você vai entregar seus trabalhos lá no Google Room e você vai obedecer os prazos que estarão lá. Lá estarão alguns prazos nessa classe do Google Room, e eu tenho certeza que vai ser bom. Mas primeiro eu vou preparar tudo, eu vou preparar um tutorial, né? Preparar não, já existe um tutorial. Eu vou passar para você fazer a leitura de como entrar no Google Room, vamos fazer uma experiência, mas isso não é agora, não fique nervoso, não fique preocupado não. Vamos primeiro passar essa fase inicial, mas eu creio que ali, daqui a uns 60 dias, a gente já começa a trabalhar com o Google Room, tá certo? Pois bem, queridos, então Deus nos abençoe. 4 minutos já dentro do nosso horário. O nosso horário ele é um horário assim curto, né, para uma aula, então exige de nós assim bastante precisão, né? Vocês receberam hoje um material que eu coloquei aqui no computador falando sobre apologética, né? Apologética é um estudo bastante importante, né? Ele vai voltar mais adiante, lá no final do curso, do meio para o final do curso, ele volta de uma forma mais intensa, mais complexa, né? Mais complexa. Por que ele volta de uma forma mais complexa? Porque o termo apologética, ou que alguns chamam de defesa da fé, aqui eu mandei para você uma explicação de fácil acesso, que eu achei razoável, mas que ajuda muito a você compreender. Apologética vem da palavra apologia, né, que é defesa verbal, e quando a gente chama apologética cristã, não é que a apologética é uma matéria cristã. A apologética cristã, ou seja, é defesa da fé. Resumindo, né, de uma forma bem simplória, é a defesa da fé. Isso para agora. Mais adiante, em apologética, você vai estudar as religiões, mas isso é lá para daqui a um ano e meio. Você vai estudar as religiões. Nós vamos começar a focalizar, a partir do mês que vem, um conteúdo mais bíblico nesse início, né? Nós vamos começar a estudar alguns livros da Bíblia paulatinamente, né? Livros como Gênesis, Êxodo. E agora, quando a gente chegar em apologética, o que vai acontecer lá? Lá em apologética a gente vai estudar as religiões, vai estudar o Testemunho de Jeová, vai estudar Adventista do Sétimo Dia, Quakers, vai estudar Mormons e várias denominações religiosas recentes e também religiões antigas, como o montanismo, e que hoje em dia ele não tem como religião, mas o pensamento do montanismo está muito presente hoje ainda em várias denominações heréticas e até cristãs também, certo? E vamos estudar lá o docetismo, o ebionismo, né, que são correntes, né, de pensamento, que também vão ser revistas na história da teologia, na teologia sistemática, e também nós vamos estudar isso daí em outros conteúdos que vão aparecendo, e eles vão se encaixando para você compreender aonde estão os erros e acertos ao longo da história. Então a apologética é uma forma da gente defender a nossa fé. Eu mandei um material para você, que é aquele aplicativo muito bom, ele é simples, mas ele é muito bom, e ele te ajuda bastante a entender isso que nós estamos falando, entendeu? Ele ajuda muito você a entender, porque aquele aplicativo ele vai trabalhar bastante, de uma forma bastante resumida, alguns temas, aquele aplicativo de estudos bíblicos, né? Alguns temas muito corriqueiros. Então, como um aplicativo popular, ele auxilia bastante você na compreensão. Deixa eu tirar aqui um pouco o ventilador, né? Porque pode ser que esteja fazendo muito barulho, com certeza está, né? Então,
Veja bem, então aplicativo Estudos Bíblicos, né, ele favorece bastante você nas compreensões mais rasas, né, mais simples. Ele tem bastante conteúdo, tem um aspecto devocional muito interessante. Agora, na questão mesmo apologética, nós temos dois termos que eu falei ali para você, se você deve ter percebido ali, né, que eu chamei de prolegômeno. Que nome, né, rapaz? Você tem que se acostumar com esses nomes, entendeu? Vai ter muitos nomes assim que vão aparecendo, né? Paraclitologia, né? Pneumatologia, né? Esses nomes assim são muito termos teológicos, né? E é claro, esses nomes não vão entrar assim de graça, eles entram, mas tem uma explicação, uma origem para eles, né? E elas são linguajar, né, da teologia. Eu quero falar para você hoje rapidamente, né? Rapidamente não, falar, né? Vamos ver se vai ser possível ser rapidamente, né? Eu quero falar para você hoje sobre o termo teologia, né? Teologia. Você já ouviu muito falar de teologia, né? Ah, aquilo ali é não sei o que teológico, estou fazendo um curso teológico, tem teologia disso, teologia daquilo. Muita gente fala de teologia, mas muitas vezes a própria palavra teologia é muito mal explicada, muito mal esclarecida, né? Então, quando você fala de teologia, a impressão que você tem é que você vai estudar uma ciência. Não deixa de ser uma ciência, mas não tem método científico a teologia. A teologia não trabalha com método científico. Por que ela não trabalha com método científico? Ela não trabalha com método científico objetivo, mas ela trabalha com instrumentos científicos racionais. Agora, nem tudo, se a teologia toda fosse científica, então para que nós teríamos necessidade de acreditar pela fé? Então, a teologia é uma palavra que ela cria algumas formas diferentes de compreensões dentro do mesmo ambiente de fé no qual nós estamos vivendo. Uma das características principais, você pode anotar aí no seu caderninho, uma das características principais da teologia é exatamente a teologia vista como uma espécie de ferramenta, de parceira, né? Parceira da fé, né? Aí o que acontece? As pessoas entendem que teologia como parceira da fé, elas acham que a teologia deve pura e simplesmente ater-se a aspectos assim de auxílio. É como se ela fosse uma espécie de capacitação para a igreja na sua missão, né? Aí as pessoas, o que elas pensam de teologia aqui? Não, a teologia existe para me ajudar a crer mais, não é? Bom, a função da teologia não é ajudar você a crer mais, entende? Essa não é a principal função da teologia, ajudar você a crer mais. A função da teologia é outra. Mas muitas pessoas entendem que a teologia é para que você creia mais, entende? Talvez ela vai ajudar você indiretamente a crer mais, né? Então, mas existe uma corrente que acha que a teologia é essa ferramenta importante para capacitar a igreja para realizar a missão dela. É óbvio que se você quer ser um obreiro, se você quer ser uma obreira, se você quer ser um crente mais assim aprofundado, é inevitável que você tenha um bom conhecimento teológico, porque este conhecimento teológico é que vai ajudar você a não cair em determinados movimentos que eles se repetem na história muitas e muitas e muitas e muitas vezes, né? E as pessoas dizem, jogam aquele pavor, né? Por exemplo, houve um movimento no século XVII, no século XVIII, né? E esse movimento ele criou uma série de pregações, e essas pregações, né, isso você vai ver mais adiante, tá? Só estou pincelando aqui. Essas pregações, elas geraram muitas dúvidas no meio cristão e no meio não cristão, né? E aí foi tudo refutado, a teologia, os teólogos, os pensadores, os cristãos refutaram aquele movimento. Aí aparentemente ele ficou desaparecido, né? Passou-se uns anos, muitos anos, até mais de um século, o mesmo estilo de movimento veio de novo, né?
veio de novo com o nome de Nova Era. Nova Era. E todo mundo começou a escrever e falar, meu Deus, a nova era vai tomar conta do mundo, e a nova era isso, e a nova era aquilo. Vocês que são mais antigos, como o pastor Edmaé, eles devem estar lembrados desse tempo em que se falava muito de nova era, entendeu? Eu que sou mais novinho, né? Eu passei rapidamente ali, brincando. Eu também estava muito envolvido naquele processo da década de 80, né? Final da década de 80. E o que a nova era era? A nova era era um misto de espiritismo, né? Com cristianismo e esoterismo, né? Tudo junto. E muita gente acabava cedendo à nova era uma espécie de sedução, né? Que o diabo utilizou, vamos assim dizer, sobre vários cristãos muito carentes, né? Muito carentes. E ele voltou novamente, já com um nome, esse movimento voltou com o nome de Nova Era. Eram os mesmos parâmetros, eram os mesmos pilares, eram as mesmas pregações, só que com uma roupagem nova. Então, pelo fato de muita gente não ter estudado a fundo, né, esse movimento do passado, então entendia que aquilo fosse algo tão novo, né, que fosse uma artimanha nova do diabo, mas era uma repetição, apenas isso, uma repetição. Outra corrente também vê a teologia, né, eu falei esse negócio da nova era para citar você, importante do estudo teológico, né? Uma outra corrente também é aquela que exalta totalmente o contrário dessa primeira, né? Enquanto que a primeira corrente acha que a teologia é uma ferramenta, né? Uma segunda corrente acha que a teologia é um obstáculo à nossa espiritualidade. Então, quando você vai estudar a teologia, então o camarada diz, não, ele vai estudar a teologia e a teologia vai tirar a fé dele. Vai destruir a fé. A teologia atrapalha a igreja, a teologia atrapalha o estudo bíblico, a teologia atrapalha a nossa fé. Por quê? Porque a teologia, como estudo, todo estudo, ele passa por uma questão, ele tem dentro dele uma questão de questionamentos, né? Questionamentos são naturais do estudo, porque a busca é pela verdade, nós estamos buscando a verdade. Então, há de se questionar. Então, há muitos questionamentos dentro do estudo teológico. E muitos desses questionamentos fazem com que você deixe de explorar, né, vamos assim dizer, de uma forma ingênua, determinados elementos que antigamente você os entendia dessa maneira, né? Entendia dessa maneira. O apóstolo Paulo, ele usou uma figura lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Ele usou muitas figuras para explicar as coisas que ele compreendia. Então, no 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que houve um estágio na vida dele, tanto na natureza dele como ser humano, como na questão da natureza dele como cristão, né? E que também na sua natureza como líder, em que ele era ingênuo, era puro, era simples de coração, mas a própria natureza dele o forçou a buscar coisas mais concretas, mais fortes, mais verdadeiras. Só que ele está dizendo ali que o último estágio, né, da vida cristã é o amor. É o último estágio. Então, para chegar até o amor, a gente passa por vários caminhos, meandros assim, de contradições, de equívocos, né, de erros e acertos, né, de buscas, né, pensando que aquilo ali é o essencial. E depois, no final da nossa trajetória, a gente vai descobrir que a coisa mais importante mesmo é o amor. Não são, como ele diz lá, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, então quer dizer, eu já tive essa experiência de buscar a língua de anjos, de homens, né? Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ou seja, eu poderia ser mártir, né? E dar meu corpo, né? Por causa da minha fé. Ainda. Então ele vai citando essas passagens que estão aqui em 1 Coríntios capítulo 13, né? Para ilustrar que há uma necessidade de crescimento na nossa trajetória, para que cheguemos ao último estágio da nossa vida, ou que deveria ser talvez até o primeiro estágio, que é o amor. Né? Ele diz que a ciência passará, que os dons também passarão. Ele diz também aqui que ainda que a fé dele seja ponto de transportar montes, né, de lugares, mas se ele não tiver amor, isso nada seria.
Então ele começa a mostrar que há um caminho no amor, né, que é um caminho meio complexo, né, para nós. O amor é paciente, né, o amor ele não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Ou seja, o apóstolo Paulo está tentando dizer para mim e para você que o caminho do amor é um caminho sacrificial, é um caminho que não depende de dons espirituais. O próprio dom é o amor e ele vai crescendo dentro da gente. Muitas pessoas não gostam de ouvir falar disso, elas preferem falar mais que tem o dom da profecia, o dom do poder, o dom de cura, o dom de milagres, o dom disso, o dom daquilo, né? Quando o apóstolo Paulo está falando que quando ele era menino, ele buscava isso que você está buscando, ele fazia isso aí não é problema nenhum. Agora, tudo isso passa, tudo isso passa. Tudo isso passa. A única coisa que o Paulo está dizendo, e quando chegarmos no céu, a única coisa que nós vamos ter lá de verdade mesmo é o amor. Lá você fala, Senhor, eu estou aqui, eu tenho um dom de pregar. Não tem valor nenhum. Eu cheguei aqui, eu tenho o dom de curar. Não significa nada no céu. Senhor, eu tenho aqui o dom de visões. Não precisa, o céu já é uma própria visão. Ele próprio já é uma visão. Mas Senhor, eu tenho o dom de discernimento. Não precisa, porque a Bíblia diz que não vamos ver mais nada em enigmas, nem espelho, né? Nós vamos ver face a face. Então, essa observação de Paulo significa dizer que o conhecimento nosso vai ser muito profundo. Então há uma necessidade de crescimento. Então, na verdade, essa corrente que diz que a teologia atrapalha, por quê? Porque a teologia não vai muitas vezes estar preocupada em emocionar ninguém. Não é propósito da teologia emocionar pessoas. Não é propósito da teologia também esfriar pessoas. Mas é o propósito da teologia fazer com que você encontre elementos verdadeiros. E é claro que existem correntes teológicas as mais variadas, porque o ser humano não é único. Ele é um ser diverso. Então é claro que existem correntes. E essas correntes, elas sim vão, de alguma maneira, conflitarem-se entre si, vão se distanciarem também, mas todas elas estão em busca de um mesmo propósito, encontrar a verdade, ou seja, chegar a ser homem, né? Chegar a ser homem adulto. Homem no sentido genérico, por favor, não no sentido sexual, nada disso. Então, essa corrente presume que indevidamente a teologia anula o poder. Então, a primeira diz que é uma ferramenta, a segunda diz que anula o poder. E existe uma terceira corrente que diz que a teologia ela é um tema meio dúbio, né? Meio polêmico, meio controverso, né? Controverso. Então, quando ela diz assim que a teologia é meio dúbia, meio polêmica, meio controversa, ela está dizendo que a teologia, às vezes, é apropriada, é legítima, é construtiva, é límpida, é oportuna, é relevante, é essencial. Então, esse é um tipo de pensamento, dentro dessa questão aqui da teologia dúbia. Por outro lado, também vê como má, distorcida, destrutiva, abstrata, irrelevante, periférica. Você deve notar que nessa última abordagem é um misto das duas primeiras, né? É um misto de que ela é uma ferramenta e é um misto de que ela atrapalha, né? Ela atrapalha. Mas essa corrente mistura as duas coisas dentro de um mesmo pacote. Essa corrente é muito frequente no Brasil, né? Muito frequente no nosso país. E tenta dizer que a teologia, por ser dúbia, né, ao mesmo tempo ela ajuda, ao mesmo tempo ela prejudica, né, ela surge aquela ideia dicotômica, né, ou melhor dizendo, aquela corrente assim maniqueísta, bem, mal, certo, errado, Deus, inferno, bênção e maldição, né? Essa história, essa ideia de bênção e maldição, certo, errado, Deus, inferno, ela é muito presente, né? Ela é muito presente em correntes que se esquecem que tem um caminho no meio, né? Que existe um caminho de equilíbrio, né? Existe um caminho de equilíbrio. Por quê? Porque se baseia muitas vezes em alguns textos bíblicos que exigem posicionamento como sim, sim, não, não. Né? Então, aí eles ou é sim ou é não, ou é 8 ou é 80, mas não dá para ser assim o tempo todo, porque quando as pessoas é 8, muitas vezes é 8 demais, quando é 80, 80 demais. E aquilo exige, Moisés mesmo ficou nesse negócio de 8, 80 e apareceram aquelas duas mulheres e falaram assim, não, mas peraí, nosso marido morre, meu avô morre, morre todos os homens da família, ficamos só mulheres e mulheres não tinham herança nenhuma.
né? Aí elas questionam Moisés e Moisés, não, mas a lei está dizendo isso, vai ser isso e acabou. Aí Moisés estava no 880. Aí Deus fala assim, não, não, Moisés, elas estão certas, mude aqui a lei por conta desse aspecto aí. Bom, então essa terceira corrente, vamos recapitular a primeira corrente dizendo que a teologia é apenas uma ferramenta, ou seja, ela deve estar a serviço da doutrina, ela deve estar a serviço da pregação, ela deve estar a serviço do ensino, né? Ela deve estar a serviço do credo. A segunda corrente, então, recapitulando, ela diz que não, a teologia atrapalha, eu só quero viver no espírito, não quero nada de teologia, porque ela atrapalha, que você vai aprender algumas coisas ali que vão atrapalhar a sua fé. E a terceira corrente, ela vai dizer que não, as duas coisas existem dentro da teologia, tanto existem aspectos que contribuem, como existem aspectos que não contribuem, ou seja, que atrapalham, mas isso faz parte do caminhar da própria teologia. A questão a teologia fundamental de tudo é perguntar, não nada disso, é perguntar, a teologia é bíblica? É essa a questão. A questão nossa é perguntar, ela é bíblica? E quais são os benefícios para a nossa comunidade que traz a teologia, né? Quais são as principais categorias da reflexão teológica, né? Então, a teologia, se ela é bíblica, então ela tem que ter algumas classificações teológicas importantes para todos nós. Então, aí é preciso entender o papel da teologia. Então, até onde a gente vai com a teologia? Bom, uma coisa importante nesse patamar todo aqui é que a teologia, sim, ela tem que cumprir um papel de capacitação nosso. Ela é sim uma ferramenta de capacitação. Ela sim serve para o nosso crescimento. Ela serve para a construção do nosso pensamento. Ela serve também e é reconhecida como uma ferramenta útil para que nós possamos explicar com a devida lógica a razão da nossa esperança. Por exemplo, né, eu lutei muito no Maranhão para que surgissem capelães. Hoje tem capelão até demais. Mas quem foi a pessoa primeiro a lutar pelos capelães do Maranhão? Pois é, querido, fui eu mesmo. Tem até a primeira fotografia disso, né? Lá nos idos de 1998, né? Quando eu era bonito. Então, aí o que acontece? Aí lá eu já estava lutando pela capelania. Eu me lembro que eu entrei em contato com o Osni, que era um deputado de Brasília, né, que tinha criado um projeto de capelania. Por incrível que pareça, ele era do PT, né? Achei curioso isso, né? Era um deputado evangélico do PT, né? Que agora começou a gostar de evangélico. Então, o que acontece? Ele havia criado um documento muito interessante. E aí eu trouxe esse documento e algumas pessoas pegaram esse documento, levaram adiante, e eu formei as primeiras turmas de capelania. Hoje em dia os caras formam capelania em 24 horas, só Deus, deixa com Deus. Tá bom? Então, voltando aqui à questão da capelania, dizendo sobre essa questão da capacitação, quer dizer, para você ser capelão teria que ter uma capacitação teológica, porque imagine bem, você chamar um irmão da igreja, ele vai visitar uma pessoa que está num hospital com coronavírus, né? Entra lá no hospital de campanha e vai visitar, eu quero visitar. A Constituição garante que ele pode visitar, desde que ele seja um sacerdote ou então um líder religioso daquela pessoa. Então ela chega lá, vê a pessoa com coronavírus, levanta as duas mãos, passa um óleo na testa da pessoa e grita bem alto, sai Satanás em nome de Jesus de Nazaré, eu te ordeno agora, sai espírito do Covid desse homem. Bom, dentro do aspecto da fé íntima dele, ele não está errado. Mas dentro do aspecto teológico, ele não está certo. Por quê? O teólogo, o que ele faria aí nesse momento? Ele procuraria entender qual é a função da enfermidade na vida daquela pessoa. E procuraria dar um sentido, e oraria sim pela cura daquela pessoa, mas trabalharia mais para a pessoa saber em descobrir o sentido da dor que ela está enfrentando, o significado daquilo, e associar, integrar aquilo à sua fé, para que a pessoa não fique pior, porque às vezes quando está doente ela vai achar que é um castigo de Deus, que é uma maldição que ela está sofrendo, mas ela está apenas passando por uma enfermidade. Então, o papel do teólogo como capelão é ajudar, dar sentido àquele momento que a pessoa está vivendo. E isso daí você precisa ter algum preparo para não cometer equívocos, né, e erros aí. Então, seria mais ou menos assim a ideia
de capacitação teológica, um preparo intelectual suficiente para poder ajudar as pessoas em momentos de crise, né? E existe muito material escrito nisso, como a Eleni Vassão, uma das maiores capelãs da história do Brasil, lá em São Paulo, né? Um livro dela, Rosas de Outubro, né? E também muitos outros materiais que ela escreveu, né? Sobre essa questão do pesar, né? E uma psicóloga e teóloga presbiteriana, né? Muito competente. Ok. O Dr. Wander Lara Proença, ele explica que a ideia de preparar vocacionados se reporta a tempos da antiguidade, né? Lá atrás. Ele menciona, por exemplo, né? Você pode anotar aí, ele menciona, por exemplo, a formação dos próprios profetas, né? Mediante o mentoreamento, ou seja, o aconselhamento, o acompanhamento. 1 Reis 19:19. Então vamos abrir aqui, abre aí também, 1 Reis 19:19, talvez dê para a gente abrir esse texto mesmo, porque o tempo não é favorável a nós. 1 Reis 19:19. O que a gente se depara lá em 1 Reis 19:19? Vamos ver aqui, só um instantinho que eu estou aqui meio atrasado aqui. Ok, então aqui, achei aqui, 1 Reis 19:19, diz assim, olha só, 1 Reis 19:19, lá está dizendo assim, partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, ele estava com a 12ª, Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele, então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Então, você vê que a questão aqui mencionada, né, é que a formação da vocação era feita mediante um mentoreamento. Né? Mentoreamento. O que é mentoreamento? Mentorear é aconselhar, né? Estar assim instruindo a pessoa. Lembra que Paulo foi aluno de Gamaliel, né? Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9, veja lá como é que vai se cumprir muito tempo depois, né? Algum tempo depois vai se cumprir essa situação aqui. E havendo ele passado, segundo Reis, capítulo de número 2, versículos 9 a 14. E, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu, pede-me que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que toque por herança a porção dobrada e do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, se separou um do outro, e Elias subiu no céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixa cair, feriu as águas, onde está o Senhor Deus de Elias. Quando feriu as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Então você vê, ali naquele momento é uma questão de mentoreamento e obediência, né? Aí se confirma a vocação. Isso no Velho Testamento. Então a formação era baseada assim, você vai ser um profeta, você vai ser um pregador, aí tinha alguém para lhe ensinar. Era um ensino chamado, mais tarde, né, um filósofo grego chamado Sócrates chamou isso de ensino peripatético, né? Peripatético é que eu ensino você na medida em que eu vou andando, né? Por exemplo, o pastor Edmar gosta muito de subir ao monte, né? Aí o Anderson vai com ele, né? O Anderson sobe o monte, né? Aí daqui a pouco o irmão Francisco sobe o monte. Aí eles chegam lá em cima, o pastor Edmar ensina a Bíblia, ora com eles e tal. O que está vendo aí? Ele está vendo um mentoreamento, está vendo um ensino peripatético. Ou seja, ele poderia estar dentro de uma sala com um celular na frente, com umas revistas e livros na mão aqui, e a Bíblia, e está ensinando pelo computador. Mas ele não, ele foi ensinar caminhando, né? Então é uma outra forma. Então esse é um ensino bastante conhecido, antigo. Na verdade, sala de aula é uma coisa muito recente, né? Antigamente não existia sala de aula. Sala de aula já é uma coisa mais fortalecida depois da Revolução Industrial, né?
Antes tinha, mas não com tanta ênfase, né, como tem hoje, né? Hoje assim, então, sala, escola, essas coisas assim, né? Sempre houve conventos, essa coisa sempre existiu na história da igreja cristã. Mas no início, antes de Cristo, as pessoas eram ensinadas nas árvores, era ensinada nas árvores, lá em cima da árvore, ali na sombra, né, da árvore, né? Elas aprendiam ali. Já no Novo Testamento, nos dias de Jesus, surgiu um grupo chamado essênios. Quem eram os essênios? Na realidade, ele surgiu antes dos dias de Jesus. Os essênios não eram um grupo cristão, não era um grupo cristão. Digamos assim, era tipo uma seita, né? Uma seita, esses essênios. Vejam se você consegue alguma semelhança com alguns personagens bíblicos dos essênios. Primeiramente, os essênios batizavam, né? Era uma prática deles, eles batizavam. Em segundo lugar, os essênios batizavam por imersão, ou seja, eles batizavam dentro da água. Na verdade, existiam correntes de essênios que batizavam as pessoas dentro de um tanque de sangue de touro, né? Eles sangravam o touro até encher o tanque e batizavam ali também. Mas a maioria dos essênios mais moderados, né, batizavam nas águas. Outro hábito também de alguns essênios era ir para lugares desertos, né, estar em lugares desertos. Outra questão também dos essênios muito famosa, né, era a questão de eles abrirem mão de vaidades, né, vestirem roupas como pele de camelo, né, e as comidas não eram comidas assim exóticas, né, muitos deles comiam abelhas e comiam mel silvestre, gafanhotos. É claro que você deve estar lembrando um pouco do comportamento de João Batista, né? Então toda a pregação de João Batista é muito parecida com a pregação dos essênios, né? Toda a pregação de João Batista. Esses essênios, né? Esses essênios, eles tiveram uma influência muito forte na formação da liderança cristã, na formação tipo assim monástica, né, lá no deserto, onde eles mantinham escolas ali, escolas. Tanto é que em 1950 descobriu-se os chamados escritos do Mar Morto, né? E esses escritos do Mar Morto foram escritos encontrados, rolos encontrados dentro de frascos de barro, né? Vasos de barro, vários rolos que estavam ali. Esses rolos eram referentes a escritos dos essênios, né? E de outros seguidores. E ali se encontrou muitas informações que reforçaram a fidelidade e reforçaram a fidedignidade, né, do Novo Testamento, validando o Novo Testamento em vários aspectos ali, ao encontrar aqueles documentos do Mar Morto que até hoje são estudados, né? Esses essênios, eles mantinham uma escola para a formação de profetas, né? Para a formação de profetas. Não é algo novo que nos dias de Samuel é o primeiro a criar uma escola de profetas, porque até os dias de Samuel não existia assim, uma organização profética. Um era profeta aqui, outro era ali, eu acho que eu sou profeta, essas coisas assim, né? Com Samuel cria uma escola de profetas, né? Que, se não me engano, Naiatot, né? A escola de profetas, onde eles iam às margens dos rios para aprenderem com os mestres, né, sobre a arte da inspiração, do conhecimento, a arte da pregação, da publicação, de como ouvir Deus e como ser sensível a Deus. Era como se fosse um monte para nós hoje aí, né, hoje em dia, né, mais ou menos isso que Samuel havia desenvolvido, né? E é exatamente essa formação de profeta que se conta que João Batista adquiriu nessa escola dos essênios a credencial legítima para o exercício do seu ministério profético, né? Que vai aparecer aqui em Mateus capítulo 21, né? Você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 21, nos versículos 23 e no versículo 27 de Mateus 21. Diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, né? Estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E vai discorrendo o texto, né? Aí Jesus faz aquela famosa pergunta, né?
para eles, né? Eu também vos farei uma pergunta. Se me respondeis, também vos direi com que autoridade faço essas coisas. Versículo 24. Versículo 25, ele diz assim: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Quer dizer, essa pergunta pôs em xeque aquelas pessoas ali e discorriam entre si. Se dissermos que é do céu, ele nos dirá então por que não acreditais nele. E se dissermos dos homens, é para temer, quer dizer, não vamos dizer porque vamos temer, diziam temer porque todos consideravam João Batista um profeta. Então eles não poderiam, eles foram encurralados por uma pergunta. Então Jesus também não vai responder. Também não vou responder. Né? Quer dizer, a questão da autoridade não estava na aprovação daquelas pessoas, e sim nos resultados e no compromisso leal de Jesus para com o Pai Celestial, que mais tarde vai mostrar que essa autoridade vinha dele mesmo. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, é dito 2 vezes no Novo Testamento, né? O mesmo Jesus fez também lá em Mateus capítulo 3, e quando essa escola de formação teológica ministerial dos seus discípulos também aqui em Marcos, né? Será que tem lá no Novo Testamento um seminário querusso, né? Então Marcos capítulo 3, né? Marcos capítulo 3, versículos de número 13 a 19, Marcos 3, 13 a 19, a Bíblia diz assim, olha, Marcos 3, 13 a 19. Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, a exercer a autoridade de expelir demônios. E eis os 12 que designou. Aí vai dizendo o nome de todos os 12 apóstolos ali. Então, essa forma de chamar as pessoas para um lugar determinado e comissioná-las, né, é uma forma parecida com a dos essênios também. Não é? Porque não chamou para dentro de uma sinagoga, nem do templo, nem para dentro de uma escola qualquer, mas para uma preparação. O que indica dizer que Jesus preparou pessoas. Ele não simplesmente falou, vai, faz o que está no seu coração. Não, ele preparou, ele deu uma ordem a elas, ou seja, esse aqui é o roteiro pelo qual você vai andar, ok? E esses aqui são os resultados que a gente espera, tá? São resultados que a gente espera. Não faça além disso, não faça nada mais além disso, tá certo? Abençoe as pessoas. Então ele dá uma missão para eles, né? Uma missão para eles, e é claro que, como sempre Deus faz, né? E na vida da gente, depois de uma coisa tão maravilhosa, vem uma retaliação, né? Os escribas e fariseus, logo a seguir de Marcos 3, começam a criar uma polêmica com Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, após a conversão dele, ele passou também um período de aperfeiçoamento teológico. Você sabe disso, né? Você deve estar lendo aí, lê comigo aqui em Gálatas, capítulo de número 1, né? Gálatas, capítulo 1, nos versículos de Gálatas 1, 17 e 18. Ele diz assim, Gálatas 1, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então você percebe nitidamente que antes do apóstolo Paulo começar a sua trajetória de pregações, ele passou 3 anos. 3 anos. Prestou atenção? 3 anos. É o que está descrito aqui em Gálatas capítulo 1. Ele passou 3 anos de quê? De aperfeiçoamento, de discipulado, de estudos, né? de formação, né? Por quê? Porque ele já era uma pessoa muito bem preparada, mas agora ele tinha que absorver, ele precisava ter, assim, dentro dele, uma base, uns pilares cristãos para ele começar a pregar. Depois de 3 anos, né? Claro, se fosse eu lá, eu passaria uns 30 anos. Mas o apóstolo Paulo, com 3 anos, assimilou bastante aquele conteúdo, né? E aí, então, depois de 3 anos, o que Paulo fez? Paulo foi pregar em Jerusalém. Entrou logo numa encrenca, né? Vou entrar em Jerusalém. Mas é Paulo, né? E ele, em Atos capítulo 19, você verifica aqui Paulo, né? Atos 19, versículos 9 e 10, né? E você verifica que Paulo deu prioridade ao ensino, né? Atos capítulo 19, eu vou abrir aqui, você anote aí, né? Atos 19, versículos 9 e 10. Então diz assim, visto que alguns deles se mostravam empenedecidos, descrentes, falando mal
do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, olha só, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Olha, durou isso o espaço de 2 anos. 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então Paulo passou 2 anos, né, dando um treinamento para aquelas pessoas na área teológica. Na área teológica. E isto mais tarde vai se replicar, elas vão aparecer na história em Alexandria, no Egito, vão aparecer também em Antioquia, ali na Síria, e assim sucessivamente várias escolas vão aparecendo, até a Idade Medieval, o exercício ministerial, né, ele é levado adiante, a Igreja Católica aprofundou bastante essas modalidades de ensino, a Reforma Protestante também veio a promover culturalmente a questão da teologia, e também a formação acadêmica de pastores e líderes. Aqui no Brasil, a teologia muitas vezes é enlatada, né? A gente chama de enlatada aquela coisa assim que vem de fora, né? E a gente encaixa ela e parece que ela não pode sofrer nenhum tipo de modificação. Mas isso daí é assunto para a nossa próxima aula, né? Quando nós vamos falar sobre a importância da capacitação teológica, tá bom? Aí nós vamos ver alguns aspectos importantes desses aspectos da apologética cristã básica, tá bom? Então, dentro desse capítulo da apologética cristã básica, eu quero abrir agora um espaço aqui para você, né? Para você fazer suas perguntas e a gente procurar responder dentro do possível, né? Agora você pode abrir seu microfone e fazer as perguntas que você deseja fazer para que a gente possa ter um melhor aproveitamento. Mas pergunte, não tenha vergonha não, porque a pior coisa que tem num curso é a gente achar que não deve perguntar. Porque quando a gente sai do curso, a gente fala assim, poxa, eu deveria ter perguntado lá, entendeu? Agora o povo acha que eu sei tudo, entendeu? Então é melhor você passar a vergonha ou a glória de perguntar dentro do curso do que você ficar na vergonha. Ah, eu sou pastor, não vou perguntar. Eu sou crente muito antigo, eu não vou perguntar. Eu sou crente muito novo, todo mundo vai me ridicularizar. Não, nada disso. Você deve realmente perguntar. Vamos lá? Eu vou ligar até o ventilador que está o maior calorão aqui. Quem vai ser o primeiro? Primeiro ou primeira, né? Porque a mulher falou, não, ele falou primeiro, então vou deixar com os homens, né? Não, pode ser primeiro ou primeiro. Pois não. Pastor Edmar, o salvador da pátria, né? Pastor Edmar, é o homem mais curioso que tem aqui. Mas qualquer um pode perguntar. Eu quero saber qual a linha mais correta de pensamento, né? Porque você falou que tem várias linhas, né, de pensamento da teologia. Qual que o indica que tem que estar mais assim, correto, a gente... Porque o senhor falou que tem algumas, né, que tem várias linhas, né, de pensamento. Tem várias linhas de pensamento. Olha, pastor Edmar, eu posso não querer responder isso, né? A sua pergunta é muito séria, muito profunda. Por quê? Porque há uma tendência em nós estudantes, sabe o quê? A gente já quer coisa pronta, né? A gente já quer pronta. A gente, quando está na igreja, a gente faz isso. Olha, vai por aqui, vai por ali, vai por lá, né? Mas quando a gente vai estudar, aí a gente vai dizer assim para você, pastor, você vai ter que pesquisar. Entendeu? O senhor vai ter que pesquisar. Por quê? Porque você já está querendo a comida pronta, entendeu? Você já está querendo a comida pronta. Mas para não lhe entristecer nessa sua indagação muito perspicaz, deixa eu lhe dizer, existem correntes variadas na teologia. Até algumas que se você ler, você acha até que eles não acreditam em Deus. Aí vai dando razão àquele pessoal dizendo que a teologia atrapalhava, lembra? Mas existem correntes conservadoras também, né? As correntes conservadoras, elas são um pouco mais assim seguras, né? Elas dão assim um pouco mais de estabilidade. As correntes mais assim humanistas ou até mesmo assim muito filosóficas, ou então como
tem algumas assim correntes muito cheias de psicologismos, né? Elas são muito interessantes para a nossa reflexão. A colocação em prática, às vezes, é muito difícil. Não é muito difícil. Então, existem correntes existencialistas. Né? Isso você vai aprender lá no final do curso. Né? Existe um escritor chamado Rodolph Bultmann, né? E ele é um teólogo, né? Alemão. Aliás, os melhores teólogos são alemães, né? Ou quase todos, né? Quase todos são alemães, não que sejam todos, mas os melhores são os alemães, como Karl Barth, né? Um grande teólogo alemão, que a própria Igreja Católica reconheceu como teólogo do século XX, né? Olha, nem católico ele era, mas ele era um homem assim extraordinário. Mas essas correntes, muitas vezes, a teologia não é um estudo bíblico, entende? É diferente de ser um estudo bíblico, a teologia. A teologia é uma construção de um pensamento, é muito parecido com filosofia, né? Muito parecido, mas não é filosofia. É a mesma coisa você dizer que a psicologia é parecida com fisiologismo e com filosofia. E realmente a psicologia tem essa mescla entre filosofia e psicologia. Assim como a teologia, ela na realidade foi a primeira, né, a primeira escola de estudo, a primeira escola. Por isso que alguns dizem que a teologia é a mãe de todas as ciências, né? Porque ela é a primeira escola de estudo que surge, né, na história da humanidade. A primeira coisa que as pessoas estudaram foi teologia, ou pelo menos alguma coisa parecida com teologia. Agora, a teologia conservadora, ela parece ser mais assim, dá mais estabilidade, né? E quando a gente fala de conservador, não significa dizer que teologia conservadora seja uma coisa atrasada, porque existe dentro das correntes teológicas conservadoras, né, escritores mais fáceis de serem lidos, como Langston, né? Então, Langston é um escritor muito fácil de ser lido, ele já entrega para você tudo assim mastigado, tudo assim, sabe? Assim, bem resumido, né? E aí você lê os estudos de Langston, né, sobre teologia, e você fica assim, eu vou ficar com Langston, porque é muito fácil ler Langston, é muito simples, né? E só que existem outros estudiosos que acham que Langston ele é muito simplório nas abordagens dele. E aí surgem Mullis, né, e outros escritores que eles evocam mais profundidade na abordagem da teologia sistemática, por exemplo. Quando a gente for estudar teologia sistemática, aí você vai ver essas correntes todas, certo? Mas Langston é um escritor conservador, mais fácil de ser compreendido, né? Mais fácil de ser assim examinado. Mas aqueles teólogos mais pesados, né? Muitos deles terminaram a sua história de vida fora do cristianismo, até ateus, né? Muitos deles. Agora, por quê? Por que, pastor, isso daí? É porque isso é próprio do pensar, né? O pensar, às vezes, a pessoa vai pensando e vai abandonando, né? Vai abandonando algumas coisas porque vai explorando outras, né? Até o apóstolo Paulo, uma vez, escrevendo um texto, alguém falou assim para ele assim, quase me persuades a ser cristão, ou as muitas letras te confundem, né? Eles começam a dizer essas afirmações para o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo falava muito bem, mas quando falava de ressurreição, o pessoal não gostava de ouvir falar de ressurreição. Né? O cristianismo foi o que levantou a bandeira da ressurreição. As pessoas aceitavam reencarnação, as pessoas aceitavam metempsicose, aceitavam uma série de abordagens, ou então a não existência de vida. Mas o cristianismo levantou a bandeira da ressurreição. Né? E aí isso daí foi uma pregação que causou muitas dificuldades para os cristãos. Então, voltando lá para a questão de qual das correntes, né, nós falamos de três maneiras, três aspectos, né, iniciais aqui, né, que são as pessoas que acham que a teologia é uma ferramenta, outros que acham que a teologia atrapalha, e outros que acham que a teologia com problemas ou não, ela está por aí, não vai fazer mal e não vai fazer mal, mas é próprio dela, certo? Então eu diria assim, se fosse analisar por correntes, né, aquela que nos dá assim, uma certa tranquilidade, né, não quer dizer que a gente vai ficar só nela, a teologia conservadora ela é mais segura. Mas você vai estudar isso lá mais adiante, tá bom? Lembre que Paulo passou 2 anos, Elias, né, com Eliseu 3 anos, não é isso? Jesus com os apóstolos 3 anos e meio, não foi? E comigo você vai passar 5 anos. Que eu não sou Jesus, não sou apóstolo Paulo e nem sou Elias. Então você tem que passar uns 5 anos comigo. Pois não, alguém ia perguntando aí?
Eu ouvi alguém falando aí, será? Bispo Will, Pois não. na sua experiência ministerial, Hum. assim, o lado da teologia conservadora, qual o mais proveitoso para um obreiro, né? A gente viu assim os exemplos de Paulo, de Elias, né, com Eliseu ali. E primeiro eles foram preparados, né, para o ministério. Isso, exatamente. Eles já enganjaram, né, no ministério. E o senhor foi assim o fundador da capelania. Uhum. Qual o mais proveitoso hoje na formação de obreiro? Seria separar aquela pessoa que tem o chamado, o vocacionado, e preparar aquela pessoa para o ministério, ou já lançá-lo no ministério e depois capacitá-lo? Olha, qual mais proveitoso? Assim, na área cristã. Deixa eu explicar. Isso varia muito de circunstância, ok? Varia muito de circunstância. Vamos supor assim, né? Vamos supor. Se você está lá na África, né? No campo missionário na África, e você está começando uma obra ali, né? Começou a obra do zero, né? Não tem nada, não tem ninguém, não tem nada, né? E você vai ganhar almas, você vai precisar de líderes, entendeu? Você vai ter necessidade de líderes. Aí, se você pegar esses líderes aqui, e falar assim, não, vocês só serão líderes depois de um curso teológico e depois de não sei quantos anos, a obra vai sofrer um prejuízo muito alto ali, entendeu? Muito alto ali. Então, esses primeiros líderes, eles vão ter que passar por um aprendizado que a gente chama de proposicional. Na teologia, o nome dele correto é proposicional. Ou seja, o que é proposicional? Eles vão basear-se na experiência, na própria experiência deles, entendeu? Com o seu líder. O seu líder e ele vão, a experiência, e o líder vai colocá-los à frente de um trabalho, ok? E o líder vai começar a preparar esse liderado ao longo do caminho. Quando a obra estiver estabilizada, ou seja, passou aquela fase espontânea, né? O meu livro chamado Líder Efetivo e Afetivo tem uma página só sobre essa questão, que muitos anos atrás eu escrevi, preciso republicar, que nessa parte aqui espontânea, não é, que eu chamo, né, que não sou eu, mas é um pensador chinês que fala, essa fase espontânea, não há muitas exigências. Agora, quando a obra já está estabilizada, o que é estabilizada? Ela já tem lideranças, tem documentos, tem definição teológica, ela já tem definição de propósito, tem um objetivo claro para onde se está indo, aí é preciso que os novos líderes sejam pessoas qualificadas. E a dívida que se tem com os líderes anteriores é que vão sendo preparados. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse aqui que ele ficou 3 anos, né? 3 anos aprendendo, né? Aprendendo aonde? Ele não aprendeu 3 anos aqui sentado, não. Como é que os discípulos, os apóstolos aprenderam? Os apóstolos não aprenderam sentados, os apóstolos aprenderam já na prática. Jesus pegou eles, vão aqui comigo, né? Aí levava eles para um lado e para o outro, assim, para baixo, é para monte, é para aqui, é para de cidade em cidade, né? Veja bem, diferente do apóstolo Paulo, que foi para um lugar na Arábia e lá ficou 3 anos. É diferente do aprendizado daqueles apóstolos, entende, pastor Reginaldo? Então, os apóstolos, eles aprenderam na experiência, com a experiência e com o mestre, claro, né? Já o apóstolo Paulo foi aprender numa espécie de escola de reclusão, né? Então ele vai para fora, num ambiente, e fica recluso lá, não se tem notícias, a não ser esta, de que ele ficou ali, né, naquele período, né? E que ele aprendeu ali e voltou direto para Jerusalém, né? Ele voltou com uma estratégia, né? Eu vou primeiro para Jerusalém, porque a Bíblia diz, né, primeiro em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, né? Então Paulo voltou para Jerusalém, quer dizer, ele estudou, com certeza, né, a história da igreja, estudou os ensinos de Jesus, né? Ele vai escrever depois em 1 Coríntios capítulo 11, diz assim, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensino, eu escrevi, né, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão. Então, quer dizer, ele aprendeu isso nesses 3 anos e outras experiências também. Esses 2 tipos de ensino, eu me lembro que, deixa eu lhe falar, quando eu estudei no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, lá no Rio de Janeiro, e eu me lembro que na minha turma de seminário, né, tinha um pastor chamado Osir Antônio Manso, né, nome interessante, Osir Antônio Manso.
né? Era um pastor muito antigo, muito antigo, sabe? Mas ele estava fazendo seminário. Interessante, né? Veja bem, ele foi pastor com a própria experiência dele. Eu lembro do pai da pastora Anitta, né? Pastor, já tinha evangelizado o Maranhão várias vezes, pastoreado o Maranhão em vários lugares, né? E em 1986 ele se formou em teologia, em 1986, entendeu? Em 1986. E ele ganhou o prêmio de melhor pastor do Norte e Nordeste, depois até do Brasil, entendeu? Num teste que ele fez em Recife, né, com vários pastores do Brasil inteiro, ele foi o melhor classificado. Agora vejam bem, ele não tinha formação teológica e foi classificado como o melhor pastor do Brasil, entende? Ou seja, o pastor mais misericordioso, que tinha mais características pastorais dentre todos os melhores pastores do Brasil. Ele passou em todos os testes com os maiores psicólogos e psiquiatras do Brasil, sabe? Ele passou, e outros que tinham doutorado, mestrado, teologia, ficaram para trás, entendeu? Ficaram para trás. A vocação, ela é indistinta da formação, entende? Nós precisamos de formação, mas a vocação ela é inerente. Agora, vamos imaginar, você está preparando um líder agora, né? Vamos supor assim, o pastor Edmar está preparando um líder. Esse líder, ele vai precisar, porque agora você já está numa estabilidade, ou seja, você já é pastor de uma igreja, você já tem uma comunidade com a qual você lida, você tem uma liderança sobre você, então você já tem uma razoável experiência. Então agora você tem um líder que esse líder, ele não vai chegar como você chegou, ele vai chegar agora com uma estrutura melhor. Então ele precisa ter uma formação mais abalizada do que você teve, né? Do que você passou, você foi na experiência e ele não. Certo? Mas hoje em dia todo líder, todo pastor, todo pregador, todo missionário precisa de uma formação, porque do contrário ele fica muito confuso, né? Confuso, fica difícil. Daí porque você tem muita gente que chegou aqui na igreja, pastor, põe a mão na sua cabeça, ele sai e abre lá a igreja do véu ungido, aí todo mundo vai atrás, mas o camarada não tem formação nenhuma, né? Não tem assim preparação, né? Veja bem, vamos aqui em 2 Timóteo, né? Em 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, não é isso? 2 Timóteo, capítulo 2, né? 2 Timóteo, capítulo 2, pronto. Não é isso? 2 Timóteo, capítulo 2. Deixa eu ver se eu não errar, não. E às vezes a gente erra aqui e fica fora, né? 2 Timóteo, capítulo 4, né? 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler aqui para você. 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente seu ministério. Entende? Então, essa orientação do apóstolo Paulo, que ele fala aqui, prega a palavra, né? Prega a palavra, insta, seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, ele está falando para a gente ser um mestre, para a gente ensinar, para a gente liderar, para a gente pregar em todas as oportunidades, porque um dia existirão tempos. Então, tempos difíceis, né? Tempos muito difíceis. Então a exortação do apóstolo Paulo, ele fala da necessidade de formação. A palavra prega, a palavra é a palavra pregar, quer dizer querusso, né? Querusso. Já ouviu falar dessa palavra querusso? Eu chamo o nosso curso de querusso, né? Você já deve ter ouvido a palavra querigma, né? Querigma quer dizer pregação, proclamação. Querusso é o verbo, que quer dizer pregar, né? Prega a palavra. Em grego essa palavra quer dizer querusso ton logum, né? Prega a palavra. Querusso, prega, ton, logum, a palavra. Certo? Logum de logos, né? Verbo, palavra. Tá certo? Então, querusso, ton, logum, prega a palavra. Certo?
Ok, você pode perguntar ainda está tempo para perguntar, tá certo? Lembrando que essa aula vai ficar também lá no canal do YouTube. Tá certo, o pastor Obrigado Reginaldo? aí. Tá certo? Obrigado pelo esclarecimento, muito bom, viu? Ah, não. Tranquilo nas perguntas. Ok. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Eu estou sentindo que o Anderson tá doido para fazer uma pergunta. As mulheres não vão fazer pergunta, não? Vão deixar só com os homens mesmo? Ah, assim não é possível. Só os homens perguntam? Sandra, Tereza, Nayara não vão fazer perguntas? Teve uma irmã que participou aqui conosco, botou o celular dela ligado e foi fazer outra coisa. Não é o caso aí, espero, né? Ok, queridos, então eu vou dar por encerrada a nossa reunião, tá? Um prazer muito grande. Comprometendo-me em passar. Tem uma pergunta aqui, peraí. Alguém está perguntando. A Sandra está dizendo que não tem pergunta. A pergunta dela é que ela não tem pergunta. Então já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Então, eu vou deixar essa atividade no nosso grupo, tá certo? E lembrando que o dia 5 está se aproximando, hein? Tá bom? Os pecadores que não pagaram têm que pagar seus pecados, tá bom? Pagar seus pecados ou então as suas penitências e indulgências, tá certo? Mas vamos aguardar mais um pouco, tá bom? Eu quero agradecer imensamente e quero pedir ao Anderson, tá me ouvindo, Anderson? Liga seu microfone aí, Anderson. Isso, eu pedi o Anderson. Tô ouvindo aí. Amém, falou, tá vendo o pastor Edmar? O homem fala. O Anderson, você vai orar, o Anderson vai orar encerrando a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Amém, rapaz. Oh, meu Deus, Senhor, papai querido, Senhor, eu apresento diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Senhor, papai Amém. querido. Amém. Eu apresento diante de Ti a vida do Bispo Ivo, Senhor. Meu Deus, Ele que está nos ensinando nesse estudo, Senhor, papai querido. Cobre a vida dele, Senhor, eu apresento diante de Ti também, Senhor, papai querido, as nossas vidas, a vida de cada um que está participando, Senhor, desse curso, Senhor. Hoje nós estamos para aprender mais de Ti, Senhor, Amém, papai Deus. querido. Cobre, nos guarda, Senhor, nos abençoe, papai querido. Mal, Dê um restante de noite, Senhor, abençoado na Tua santa em presença, nome Senhor. de Jesus. E guarda as nossas vidas, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Saúde e paz. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. 3 João, versículo 2. Paz, queridos. Amém.